Então, beleza, pessoal. Como eu disse, vamos começar aqui o nosso conteúdo de derivadas parciais, estudando primeiro algumas propriedades relacionadas às funções de várias variáveis, né? Então, primeiro, por que a necessidade de estudar esse tipo de função, né? A necessidade ela é mais de ordem prática, né? Porque quando esse conteúdo surgiu, foi estudado de forma mais maciça, né? Havia ainda uma grande interesse de entender alguns fenômenos físicos, né? E a maioria desses fenômenos, quando a gente quer entender ele em mais detalhes, eles envolvem mais de uma variável, não são funções assim tão bem comportadas como as que a gente viu até então, né? Então são funções que podem ter lá 2, 3, 4 ou um número qualquer de variáveis, né? E isso motivou então os matemáticos e outros estudiosos de outras áreas, como da física e da química, a estudar as propriedades matemáticas desse tipo de função, né? Então, primeiro a gente vai iniciar com a definição, né? Eu vou seguir aqui basicamente assim, em parte, né? Os livros do Thomas, como eu já mencionei para vocês, e também do livro do Sokovix, né? Eu acho que eles são livros que são bem diretos no assunto, não fazem tantos rodeios e detalham aquilo que é importante. Então, a primeira das definições que a gente vai ver aí é essa, né? A gente vai considerar aqui um conjunto D, né, composto por essas entradas x1, x2, xn, né, e uma função real f sobre esse conjunto que associa um único número real, né, que a gente vai chamar esse único número real de w. Vou colocar aqui embaixo, ó, w, que vai ser o resultado dessa função, né? Quando você, independente da função que você esteja trabalhando, quando você coloca esses valores x1, x2, xn, né? Ou seja, em outras palavras, esse conjunto D, formado por esses pontos, por esses valores, ele é o domínio da função, né? E quando você coloca esses números, esses intervalos do domínio na função propriamente dito, o que você tem do outro lado é o w, que seria a imagem dessa função, certo? Então você vai ter um valor de w para cada elemento em D. Então, vou só completar aqui essa definição escrevendo isso, ó, a cada elemento em D. Então, novamente, assim, enfatizando, D é o domínio, o W é a imagem, e F é a função, né, de um conjunto de variáveis independentes. Você pode considerar dessa forma. Vou colocar assim, então, é o conjunto de variáveis independentes. Certo? Então, a gente pode pegar aqui um exemplo. Vou colocar aqui. Pegar essa função aqui como exemplo. E essa função f de xy igual a xy menos 5 sobre 2 raiz de y menos x ao quadrado. A gente vai esboçar o domínio D dessa função, né?
Então, primeiro, alguém aí consegue visualizar o aspecto que tem essa função bizarra aqui? Como que ela se pareceria? É meio difícil, né? Só olhando assim, afinal de contas, se já é difícil com algumas funções em, em uma variável apenas, imagina de duas, né? A não ser algumas mais canônicas, como a fórmula da esfera ou algo parecido. Essas assim não dá não, né? Mas primeiro vamos aqui esboçar o domínio dessa função. Depois eu vou mostrar a vocês um jeito de visualizar que função é essa, né? Cadê aqui? Tá. Então, primeiro, o que é o domínio de uma função, gente? E aí? Quando falam para vocês assim, achar o domínio de uma função, o que isso quer dizer em termos práticos? Em algum momento da vida vocês viram, alguém fez essa pergunta, vocês devem ter respondido de alguma forma. E aí, como seria? Ninguém? Repete a pergunta, professor, por favor. O que seria o domínio de uma função? A gente quer calcular isso daqui, ó. Domínio de uma função. O que é o domínio? O conjunto de todas as entradas possíveis de uma função? É uma forma de expressar isso, né? Seria o conjunto de valores que torna a função possível, né? Mesmo, igual como você falou. Torna que não vai causar nenhum tipo de inconsistência, como por exemplo divisão por zero ou algo parecido, né? Então é uma maneira informal, mas correta de definir o domínio, né? Olhando para essa função aqui, o que vocês acham que tem que acontecer para a gente conseguir estabelecer? Não, essa função ela existe para tais e tais intervalos apenas, né? Onde vocês olhariam para essa função aqui para tentar procurar o domínio dela? E aí? X, Y diferente de zero? Oi? Repete, por favor. Para todo X e Y diferente de zero? Por quê? Por ser denominador. Sim, mas eu não preciso ter. Essa não é a única restrição, né? Afinal de contas, eu só preciso que isso que está aqui dentro da raiz, ó, se a gente está falando de números reais, faz sentido em considerar o que está dentro da raiz, por exemplo, como número negativo? E aí? Estamos trabalhando no conjunto dos reais, né? Faz sentido a gente considerar valores negativos aqui dentro? Não. Não? Então o que tem que acontecer com esse valor aqui, ó, dentro da raiz para que a função exista? Valor positivo. Valor positivo. Então não é apenas diferente de zero, eles têm que ser positivos, né? Não pode ter número negativo aqui, né? Então aqui é para onde a gente tem que olhar para começar a estabelecer, né, a ideia de domínio. De sorte que não tem outra parte da função que tenha restrição semelhante. Então a restrição acontece aqui mesmo, ó, dentro dessa raiz. Logo, a gente precisa ter que y menos x ao quadrado tem que ser maior do que zero, né? Ou seja, se você passar aí o x para o outro lado, você tem que ter o y maior do que x ao quadrado, né? Então, e como é que a gente esboça isso, né, de alguma forma? A gente pode fazer assim, ó. Deixa eu colocar aqui uma imagem. Onde é que tá, gente? Ah, não, é aqui.
Agora. Não tá indo. Cancelar. Queria incluir uma imagem aqui para mostrar para você. Ah, é aqui. Besteira. Deixa eu só fechar aqui para ver onde está. Tá meio lento, mas tá indo. Tá abrindo uma pasta de imagem. Oh, droga. Aí, foi. Aqui, ó. Esse domínio aqui que a gente está investigando, deixa eu fechar aqui, se vocês repararem, é uma equação, né, de uma parábola, y maior do que x ao quadrado. Né? Afinal de contas, se eu tivesse uma igualdade aqui, seria justamente esse tipo de parábola que a gente teria. Né? Então, o gráfico D é um conjunto de todos os pontos, como está indicando aqui, todos os pontos que estão acima da parábola y igual a x ao quadrado. Essa daqui, ó, deixar bem claro, é a parábola y igual a x ao quadrado. Como eu só estou considerando os valores onde o y é maior do que x ao quadrado, eu tenho que considerar todos os pontos que estão acima da parábola, ou seja, todos esses pontos internos aqui, ó. Se fosse rabiscar, seria assim, né? Todos os pontos que estão aqui dentro. Então, esse é o domínio da função. Então, você vê, né, que a função em si, ela não tem nada a ver com uma parábola, né? Mas, ao analisar o domínio dela, né, a gente tem que ter sempre em mente o que a gente está fazendo em cada questão. Ao analisar o domínio dela, a gente pode representar esse domínio, nesse caso, por uma parábola, por conta do próprio enunciado. Certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Não, né? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente visualiza essa função aqui. Eu vou construir essa função. Vou fazer assim. Calma aí. Deixa eu montar aqui uma tela para poder apresentar para vocês. Aqui. Agora sim. Eu estava criando aqui um documento editável. Aqui. Vocês estão vendo uma tela branca agora? Então eu vou colocar aqui um código genérico que eu peguei.
eu vou construir esse gráfico utilizando um aplicativo chamado Gnuplot. Tá? Então, deixa eu só ver a característica da função novamente. Ela é... cadê? Ah, xy-5. Vamos colocar aqui a estrutura dela. xy-5 dividido por 2 a raiz quadrada de y menos x ao quadrado. Só colocar aqui o parêntese também para não dar problema. Então a gente já viu lá que os intervalos em y eles têm que ser maior do que x ao quadrado, né? O y então necessariamente vai ser positivo. Então vou colocar aqui no intervalo de y de 0 a 10, né? Vou colocar aqui 50 pontos em cada dimensão para ficar uma malha bem unida, né? E o y vou variar aqui de menos 10 a 10. Vamos ver o que isso vai dar. Vou salvar, né? Agora deixa eu abrir aqui o aplicativo Gnuplot e vou rodar esse arquivo. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou. Vou colocar aqui na tela o gráfico que apareceu. Tá? Aqui. Aqui. Aparecendo aí. Vocês estão vendo aí o que apareceu? Esse é o gráfico daquela função lá que eu mostrei para vocês. Ó. Dá pra gente olhar aqui de outros ângulos, né? Aqui, deixa eu colocar mais pontos aqui para ver se fica um negócio mais coeso. Deixa eu voltar 80 pontos em cada dimensão. E... aí, ficou... não mudou muito não. Então, esse é o gráfico aí, né? Todo mundo conseguiu visualizar ele desse jeito, só de bater o olho? É meio difícil, né? Então eu vou salvar aqui esse gráfico em imagem e vou disponibilizar no arquivo de vocês aqui. Gráfico... vou colocar gráfico 1, por exemplo. Vou tornar a apresentar aqui a tela. E aqui. Tá aí a nossa folha de papel novamente. Eu vou tentar colocar a imagem que foi gerada dessa função aqui nessa folha. Algum de vocês já trabalhou com esse aplicativo chamado Gnuplot ou algum outro software matemático? Gráfico.
Eu vou escrever aqui que é o gráfico da função f de x, y igual... Opa, vem troca. Então, o gráfico da função f de x, y igual a x, y menos 5 dividido por 2 raiz de y menos x ao quadrado. Certo? E aí? O que vocês acharam dessa imagem? Eu acho muito legal, pelo menos. Não sei se vocês gostam, né? Fica uma coisa mais interessante quando a gente pode visualizar, né, o que está fazendo. Então, aí sempre que possível, nesses gráficos aí que a gente vai trabalhar, eu vou tentar fazer uma representação deles, pelo menos daquilo que o material não oferecer, né? Aí ainda coloquei no gráfico essa coluna aqui à direita, que indica basicamente as partes mais altas e as partes mais baixas, né? As partes mais altas são mais em tons de laranja para amarelo, e as partes mais baixas do gráfico, como essa daqui, por exemplo, é da parte roxa para mais escura, que nem aparece muito aqui, é mais no cantinho mesmo. Certo? Nossa, professor. Legal. Legal, né? Pois é, Nossa, ficou lindo. Se vocês quiserem começar a aprender a mexer no Gnuplot, não é muito difícil, eu mesmo aprendi sozinho, só mexendo mesmo. Eu passo depois os códigos, né, para poder gerar esses gráficos aí. Gráfico em 3D foi um negócio que me deu bastante trabalho, né? Eu fui tentar fazer alguns aí para minha dissertação, mas eu acabei fazendo tudo em 2D mesmo, que não estava legal, né? Mas com o tempo a gente vai pegando o jeito. Certo? Até aí alguma dúvida, gente? Não? Tranquilo. Então vamos seguir. Então vamos falar agora das curvas de nível em duas variáveis. Então, é um conceito que a gente vai ver com bastante frequência, essa tal de curva de nível, né? Curva de nível e a sua representação em dimensão maior, né? Que é a superfície de nível. Então deixa eu só colocar aqui, acho que tem uma imagem também, mas não, peraí, uma imagem eu vou colocar depois. Então, curva de nível de funções de duas variáveis. Opa. Então, primeiro vamos definir, né, o que é essa tal curva de nível. Porque é o seguinte, primeiro vou dar a intuição, né, dessa ideia. Ela vem da gente considerar essa imagem, a imagem do gráfico, né? E essa coisa que eu coloquei aqui embaixo, a gente costuma chamar de gráfico de calor, né? Aqui embaixo representando, como eu falei, a profundidade em cada ponto, né, do gráfico. Só que dá pra gente fazer, em vez de colocar essa representação mais contínua, a gente utilizar curvas mesmo, né, representando onde é a parte mais baixa, onde é a parte mais alta, né? Então é uma forma que em livros de matemática, de física e em outras áreas que se utilizam dessa ciência, como por exemplo na meteorologia, nos cálculos que envolvem o cálculo da temperatura, do clima, né, coisas do tipo assim, utiliza-se muito ou os gráficos de calor ou as chamadas curvas de nível, né? Então,
a definição desse conceito é basicamente assim, ó, vou colocar aqui para vocês para a gente discutir ela. Já escrevi aqui. Então, definição aí. O conjunto de pontos no plano onde o gráfico adquire um valor constante é chamado de curva de nível, né? Então, vamos tentar visualizar isso, né? Eu vou colocar uma ilustração que está lá no livro do Thomas, né? Que é um problema a esse exemplo aqui, ó, uma representação geométrica a esse seguinte exemplo aqui, ó. Opa. É a gente pegar a função de duas variáveis, f de x, y, igual a 100 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, né? Aí a ideia é traçar as curvas de nível quando esse f de xy, esse f de xy for igual a zero, depois outra curva de nível quando for igual a 51, e mais uma, f de xy, igual a 75. Então, lá no livro do Thomas, ele faz aqui, ó, essa... Ixi, Maria, peraí. Okay. Droga. Aqui. Onde está a curva de nível? Aqui. Então é esse desenho, está lá no material do Thomas, né? Aqui ele mostra o seguinte, quando ficou muito pequeno o desenho, acho que dá para ver, né? E acabou, já ter colocado na outra página, né? Aqui ele faz a representação da curva de nível em cada um dos pontos, né? Vamos começar com essa daqui, ó, que eu acho um pouco mais representativo. f de xy igual a 51. O que isso significa na prática? No lugar do f de xy aqui na função, você colocar o valor onde ele quer que apareça a curva de nível, né? Que é na altura 51, por assim dizer, né? Porque o f de xy está representando a orientação z aqui, ó, esse eixo coordenado z, certo? Então ele seria como se fosse a altura da curva que a gente está representando, né? Então, é só fazer os cálculos da seguinte forma. Para essa daqui, vai ser assim, ó, 51 igual a 100 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, o 100 passando para o outro lado fica 51 menos 100 igual a menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Isso aqui dá menos 49, né? Menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Multiplicando ambos os lados aqui da equação por menos 1, né, para poder ficar tudo positivo, a nossa curva fica como x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 49. Né? O que isso significa? Isso aqui é a equação da circunferência, né, centrada na origem. Então aqui a gente pode ver várias circunferências, né, todas elas centradas na origem. Aí eu quero aquela cujo raio é 7, porque vocês devem lembrar, ou não, não sei, né? A equação da circunferência, vou colocar aqui embaixo. Aqui, ó. Equação circunferência. Lá do curso de geometria analítica, né? É basicamente x menos x0 ao quadrado mais y menos
y0 ao quadrado igual ao raio dessa circunferência ao quadrado. Como eu disse, ela é centrada em zero, né? Então, esses valores aqui, ó, de x0 e y0, que são as coordenadas do centro, elas vão para zero. Por isso que eu tenho só x ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui é o raio. Qual é o número cujo quadrado dá 49? É o 7, né? Então, o raio dessa circunferência é 7. Por isso que na representação dessa curva de nível, onde f de xy é 51, a curva de nível, que são essas curvas representadas aqui embaixo, ela está bem aqui, ó. Está antes do 10, então aqui provavelmente é o número 7, né? Está aqui. Certo? Vocês entenderam essa ideia ou não? Tranquilo, né? O Marcos está perguntando, no caso, a integral calcularia a área abaixo dessa curva 3D. Na verdade, calcularia o volume, né? Tem uma forma de calcular isso aqui, ó, gera um volume, né? Como é que é o nome da técnica, gente? Isso vai dar uma integral dupla, né? A gente vai utilizar o teorema de Fubini para poder calcular esse volume. Mas isso é um assunto para o cálculo 4, tá? Então, aprendendo isso aqui, eu acho que você já tem condição até de ver sozinho lá essas ideias relacionadas à integração, né, sobre superfícies. Ok? Então, continuando aí, para fazer dos outros exemplos, você calcular aqui, ó, f de xy quando f de xy é zero, né? Então, ó, vamos fazer esse outro aqui, só para ficar claro mesmo. f de xy igual a zero é você pegar essa função aqui e igualá-la a zero. Então, vamos fazer isso. Aí como é que fica? Novamente, eu posso passar o menos x ao quadrado e menos y ao quadrado para o outro lado, né? Que facilita a nossa vida. Aí já fica logo assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 100, né? Ou seja, é uma circunferência, a equação de uma circunferência, cujo raio é 10, né? Que a raiz quadrada de 100 é 10. Aí por isso que lá nas nossas curvas de nível, você vai estar aqui, ó, no ponto x igual a 10, passando essa circunferência maior aqui. Certo? Então, o que essas curvas de nível nos dizem, né? Que quanto mais alto é o ponto onde a gente quer calcular a curva de nível, menor é o comprimento da curva de nível em si, né? Então, vê aqui, ó, eu peguei bem no chão do gráfico, por assim dizer, né? Bem na base dele, ou seja, onde o x e o y são zero. Está bem aqui na origem. Na origem, a nossa curva de nível é uma circunferência cujo raio é 10, né? Quando eu subir para 51, deve estar algum valor aqui intermediário, a nossa curva de nível já foi para uma circunferência cujo raio é 7, né? Se subir mais um pouco para 75, vamos ver como é que vai ficar, ó. Então é importante que vocês peguem essa intuição do que acontece com a curva de nível à medida que você eleva o valor dessa altura, desse parâmetro que representa a altura do nosso gráfico, ou seja, do comprimento, do valor numérico de f de xy, né? Então, para f de xy igual a 75, nós vamos ter aqui, ó, opa, sim. Basta substituir f de xy por 75 e fazer as contas. Então, novamente o 100 passa para o outro lado, fica então 75 menos 100 igual a menos x ao quadrado menos y ao quadrado.
menos 25 igual a menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Né? Multiplicando tudo por menos 1, vamos ter 25 igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Logo, o que isso nos representa aqui? Ó? Uma circunferência centrada na origem, cujo raio é igual a 5, que é a raiz quadrada de 25. Né? Lembra, ó, se r ao quadrado é 25, r vale quanto? 5. Né? Então, ó, se eu subir mais ainda aqui o valor da função f de x, y, menor ainda ficou a curva de nível. Deve ser essa terceira aqui, ó, que ele está apontando. F de x, y igual a 75. Certo? Até aí tudo bem, gente? Sim. Tranquilo então, né? Então, a gente pode até fazer um corte exatamente de como fica, né? Essa função. Quer ver, ó, como é que eu vou fazer assim? Aqui. Vou mostrar aqui para vocês como ficaria. Cadê, gente? Aí. Então, ó, bem naquele gráfico que eu fiz aqui rapidinho para vocês, se eu mudar a fórmula para essa função que a gente está trabalhando, qual é mesmo aqui a função? Cadê? Assim, é o valor do f de x, y é 100 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, né? Então vamos fazer aqui essa substituição. 100 menos, não, já tem aqui, menos x ao quadrado menos o y ao quadrado. Né? A princípio vamos deixar assim, ó, de menos 10 a 10, ver como é que fica. Aí vou, deixa eu abrir aqui o Gnuplot pelo terminal, vou ver se dá certo. Não. Opa. Só um instante, ficou meio lento aqui. Aí. Fazendo o load do arquivo. Vamos ver. Aí. Poxa vida. Cá de novo aqui, menos x menos y ao quadrado. Eu tenho que fazer no intervalo maior aqui para funcionar. Vamos ver. Pegar do menos 10. Menos 10 a 10.
Eu vou mostrar aqui o gráfico que eu consegui. Ele não é exatamente igual ao da figura, mas ele representa bem a propriedade, né? Acho que é uma questão de intervalo mesmo. Vocês estão visualizando o gráfico aí? Sim. Então, aí ó, é assim que ele fica, né? Não é exatamente como eu falei o da figura, mas ele traduz a ideia, né? Que é uma questão de intervalo mesmo. Eu poderia até diminuir essa distância. Coloquei aqui essa distância só para poder mostrar mais claramente essa área aqui de calor, né? Vocês podem visualizar assim também, ó, de ponta cabeça, né? Aparecendo uma rede, ó. Aí qual é a ideia, né? É a gente mostrar como funcionaria esses cortes aí, né? Na altura do gráfico, né? Por exemplo, se eu colocar como a distância relativa de zero, ele vai cair bem na origem, né? Ficar assim, ó. Ele recai exatamente na origem, né? Aí se eu diminuir essa distância relativa, a gente vai observando o que são exatamente, o que indicam essas curvas de nível. Vou colocar aqui como menos, acho que talvez menos 2, vamos ver se funciona. Ah, do menos 2 foi muito. Aí colocou lá em cima. Uns 0,2. Aqui já representa melhor, né? É onde eu peguei uma determinada altura do gráfico e fiz um corte nele, né? Representada por esse plano colorido que vocês estão vendo aí, né? Então a curva de nível é para indicar uma curva passando pelo gráfico na altura em que esse corte está sendo feito. A gente pode reduzir mais ainda, 3, vai ficar assim. Não. Pode ser 3 mesmo. Aqui. Eu escolhi outra altura, uma altura um pouco maior, e vai fazendo. Então, era só para ilustrar mesmo essa ideia de como o porquê, o que indica exatamente a curva de nível, tá? Aqui eu estou indicando por um plano, mas ela é uma curva feita na superfície desse gráfico, né, que vai indicar em que altura, altura, né, em termos de variáveis f de x, y, você está considerando, né, no seu cálculo para algum propósito, né? É por isso que naqueles gráficos que envolvem, vocês provavelmente já devem ter visto o gráfico de regiões montanhosas, vocês veem várias curvas, né, colocadas assim de diferentes tamanhos, né? Aquelas curvas ali são curvas de nível, indicando a altura de cada uma daquelas regiões, né, para quem olha o gráfico de cima, né? Então, seria uma visão assim de cima, só que esse aqui, do jeito que eu fiz, não dá para poder proporcionar essa visão, né? Só o gráfico de calor mesmo, certo? Então, deu para entender basicamente o que indica essa curva de nível? Tranquilo, né? Então, deixa eu tirar aqui, né? Vou voltar. Onde está? Aqui. Então,
Beleza, e falando de curva de nível, eu fiz essa ilustração para vocês, né? Lá no material que eu disponibilizei tem até um desenho aí mostrando os contornos do Monte Washington, lá em New Hampshire, lá nos Estados Unidos, onde indica essas curvas de nível que eu falei, né? Ele mostra a profundidade, a altura, na verdade, né, de cada um dos pontos, né? Aí tem uma escala lá do lado e tal. O fato é que, de fato, não dá para você aprender só olhando o gráfico, né? Um gráfico desse com curva de nível demanda muita prática para você só olhar ele e saber exatamente o que ele está informando, né? Mas é possível fazer, né? Então, como eu disse, feito isso, é possível a gente estender essa ideia da curva de nível para a chamada superfície de nível, quando a gente trabalha com funções de 3 variáveis, né? Então vamos colocar aqui funções de 3 variáveis. Então, basicamente, o que significa trabalhar essas mesmas ideias com funções de 3 variáveis? Agora, quando inclui uma variável a mais, já não é mais possível a gente representar no nosso plano tridimensional essas funções, né? Porque eu falei aqui, ó, são 3 variáveis, só que a gente tem que lembrar que existe ainda o f de xy, que nesse caso ele contaria como uma dimensão a mais, né? É por isso que nessas curvas que a gente está fazendo aqui, ó, são de 2 variáveis, mas os gráficos são tridimensionais, né? Porque o f de xy ele meio que está representando essa coordenada z, né? Pode-se dizer a altura do gráfico, por assim dizer, né? Então, quando você estende para uma variável a mais, colocasse aqui, por exemplo, um z ao quadrado nessa função, você teria o z ocupado por essa variável a mais e não teria uma dimensão para a gente representar o f de xyz que apareceria, né? Então, as funções em si elas não são possíveis da gente representar nesse nosso plano tridimensional, mas a gente pode estudar as superfícies de nível, né, dessas funções. E é por isso que esse conteúdo ele é de relevância, né? Porque se já com 3 variáveis já tem essa dificuldade, imagina quando a gente colocar 4, 5, 6 ou n variáveis qualquer, né? Torna o estudo intratável, né? Do ponto de vista não só da representação geométrica, mas fica bem difícil de trabalhar com tantas variáveis assim, né? Se fosse um procedimento diferente. Então, vou colocar aqui a definição. Como eu disse, a gente vai trabalhar só com as superfícies de nível, né, dessas funções de 3 variáveis. Então a definição é essa aqui, ó. O gráfico de f, também conhecido como superfície z igual a f de xy, ela é o conjunto de todos os pontos x, y, f de xy no espaço, né? Então, não, desculpem gente, eu coloquei a definição errada. Essa definição é a anterior, né? Deixa eu colocar a outra aqui. Aqui, ó. Senão não faria muito sentido, estaria só repetindo, né? Chamamos então de superfície de nível ao conjunto de pontos x, y e z, né? Envolvendo agora mais uma variável, no espaço onde uma função de 3 variáveis independentes tem o valor constante f de x, y, z. Quando estávamos aqui com 2 variáveis, nós tínhamos o f de x, y, z assumindo algum valor constante para podermos traçar as curvas de nível. Aqui demos o exemplo f de x, y igual a 0, a 51 e a 75. E assim fomos capazes de traçar cada uma das curvas de nível. Aqui, nós também somos capazes de traçar superfícies de nível desde que estabeleçamos um valor fixo, né? Ou seja, qual a altura, né? Não faz nem muito sentido porque é uma dimensão fora dela, né? Qual é o ponto então da superfície onde você quer representar
a ponto do gráfico onde você quer representar a superfície de nível, né? Esse ponto vai ser indicado pelo f de x, y, z igual a c, né? Então, vamos colocar aqui um exemplo para poder ilustrar isso. Vou colocar aqui o seguinte exemplo, se eu não me engano está no livro também. Diz assim, ó, f de x, y, z igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, né? Isso aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, nada mais é do que uma esfera, né? Então eu coloquei já um exemplo bem trivial mesmo para a gente conseguir desenhar a superfície de nível dela, né? Então, primeiro, a gente precisa entender quem é o domínio dessa função, né? Então, o domínio é o conjunto de valores x, y e z que vão fazer todo o conteúdo aqui embaixo da raiz ser positivo, né? Então, podemos dizer que x, y e z podem assumir valores negativos, né? Porque cada um deles está sendo elevado ao quadrado. Então, no final, todos ficarão positivos e assim existirá uma raiz quadrada desse número, né? Então, feita essa consideração sobre o domínio, vamos agora calcular as superfícies de nível para cada uma, né? Vamos escolher aqui uns valores. Deixa eu pegar aqui uma ilustração. Quer ver? Cadê? Onde está? Não. Perdi aqui a ilustração, mas é o seguinte, vou fazer ela aqui, ela não é muito difícil de representar, né? Então, como vamos trabalhar com superfície, é um ambiente tridimensional, né? Temos aqui então as coordenadas y, aqui o x e aqui o z, né? E como eu disse, isso aqui representa a equação de uma esfera centrada na origem, né? A origem do plano cartesiano. Então vamos desenhar aqui. Eita, esfera bonita, hein? Aí, agora ficou. Então fingem que ela está centrada na origem, tá? Aí nós vamos calcular a superfície de nível para algum valor arbitrário que a gente assuma para f de x, y, z, né? Por exemplo, se nós considerarmos que f de x, y e z é igual a zero, como é que fica? Eu substituo a função por zero e igualo a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, né? O quadrado dos dois lados eu vou ter então 0 igual x ao quadrado, y ao quadrado mais z ao quadrado. Ou seja, a superfície de nível que representa essa função no ponto zero, né, quando eu pego aqui a escala zero mesmo, ela vai coincidir justamente com a origem do gráfico. Não dá nem para a gente representar alguma coisa, né? Porque é o que? O que essa equação está dizendo? É a equação de uma esfera cujo raio é zero, ou seja, é um mero ponto, né, centrado ali no meio desse gráfico. Mas pode ficar um pouco mais interessante se a gente pegar outros valores de f de x, y, por exemplo. f de x, y, z igual a 9. Né? Aí a gente substitui na função, 9 igual a raiz, não, 9 não, vou pegar o 3 para ficar mais fácil ainda, né? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, né? Aí tiro o quadrado dos dois lados, eu fico com 9 igual a isso daqui, né? E o que é isso então na verdade? É uma esfera cujo raio é 3, né? Pois aqui, ó, lembra, a equação da esfera é como a da circunferência, só que incluindo uma dimensão a mais, né? Uma coordenada a mais. Então a ideia vai ser a soma dos quadrados, né, dessas coordenadas é igual ao quadrado do raio. Como
aqui está 3, né? O quadrado de 3 é 9, logo o raio é igual a 3. Então, não tem muito segredo. Aí nessa nossa esfera desenhada, a gente poderia até fazer assim, tá? Vai ficar mais claro que se trata de uma esfera, né? Então a curva de nível que corresponde a f de x, y, z igual a 3, ela ficaria mais ou menos por aqui, um recorte esférico, deixa eu ver, desse tamanho assim. Certo? Então, finge que tudo isso aqui está centrado na origem, tá? Eu não desenhei aqui certinho, fica muito complicado acertar. Então aqui, ó, f de x, y, z igual a 3. E assim vai, é a mesmíssima ideia de traçar as curvas de nível, só que agora você tem uma dimensão a mais. Certo? Até aí alguma dúvida, gente? Acho que tá tranquilo, não? Então, vamos prosseguir. Por enquanto. Por enquanto. Tem que... Mas acho que hoje vai ser bem tranquilo, porque é mais conceito mesmo, né? Então... aqui tem um exemplo que eu quero colocar aqui para vocês, que está no livro lá, mas eu quero discutir um pouco como ele funciona. Deixa eu pegar aqui a imagem. Essa aqui, ó. Onde está? Curva nível ESE. Isso aqui. Então aí é um exemplo de algumas curvas, de algumas equações, né, de alguns gráficos com suas respectivas curvas de nível, né? Aqui você tem aqui são funções, todas elas de duas variáveis, né? E aqui, como seria a representação dela em curvas de nível, né? Ou seja, se você pegasse essa função aqui e olhasse ela de cima, né? Ó, um exemplo aqui, ó, essa daqui, seno de x mais 2 seno de y, né? Z igual a isso aí. Então, se a gente pegasse esse gráfico aqui e olhasse de cima, nós veríamos regiões parecidas com essa, né? Pelo menos muito semelhante. Quer ver? Ó, vamos fazer aqui no GNUplot, ver como é que fica. Assim, no GNUplot, pelo menos, eu consigo pegar o gráfico e rotacionar eles, né? Para vocês verem que de fato corresponde a isso. Vou pegar essa função que é mais simples, seno de x somado com 2 vezes seno de y. Aqui. Então, bom, não sei aqui exatamente, vou pegar ele distanciado pelo menos no valor relativo de meio para a gente ver a diferença entre o gráfico e a curva de nível. Vamos fazer aqui. A que eu fiz aqui, ela ficou um pouquinho mais completa que essa do livro. Eu gostei da figura. Deixa eu compartilhar aí com vocês. Vamos. Aí.
Aí, vocês estão vendo o gráfico? Sim, professor. Deixa eu tentar reduzir aqui. Aí, ó, novamente aquela ideia, ó. Vocês conseguem ver claramente os montes e os vales, né, do gráfico. Então, os montes é onde, quando a gente olha de cima... Né? Ixi, tá difícil aqui rotacionar ele. Espera aí. Quando a gente olha o gráfico de cima, os montes eles vão combinar com essa região mais quente, né? Mais próxima do amarelo, representando a altura maior. Né? E os vales vão coincidir com essa região roxa ou mais escura possível, que é onde intercepta mesmo, lá na origem. Né? Então deixa eu mudar aqui o intervalo dele para ver se ele fica mais compreensível. Aqui. Vou colocar a altura de meio. Eu tinha colocado menos 0,5, por isso que eu não... Vou colocar de menos 5 a 5. Acho que vai ficar melhor. É melhor só para visualizar, né? Vou colocar ele aqui de cabeça para baixo. Aí, ó. Ele está mais próximo da figura que eu mostrei para vocês, né? Aqui a gente vê claramente os montes e os vales, né? E quando vai olhar a figura de cima, esses montes coincidem com as partes mais altas representadas aqui e os vales com as partes mais escuras, né? Então, esse é o gráfico daquela região lá, certo? Então, legal, né? Ficou mais bonito que o da imagem. Eu gostei desse. Vou até salvar aqui para mim. Ficou mesmo. Então, vou apresentar aqui a tela novamente. Então, eu só ofereci um breve vislumbre, né, dessa função aqui, mas é possível fazer a mesma coisa com cada uma delas, né? Como o exercício já informa até a equação que gera essas curvas, a gente pode usar algum software para poder visualizar por nós mesmos, né? Lembram lá da figura que eu mostrei para vocês? Apareceu aqui as regiões, as menores aqui, ó, desse círculo, né, como vou dizer... As menores curvas aqui dentro representam os pontos mais altos, né? E à medida que vai aumentando o comprimento dessa curva, ela vai representando os pontos mais baixos, certo? Ou seja, quando a gente olhar para um gráfico assim como nesse primeiro, esses quatro, não vou dizer círculo, né? Mas essas quatro curvas fechadas que a gente vê aqui, ó, colocadas assim, elas representam os 4 pontos mais altos da função. Essa daqui também, ó, tem esses 2 pontos mais altos e a gente tem aqui esses 2 pontos. Aqui no meio deve ter mais um ponto que não dá para ver, né, representando essa parte aqui. Ó. Então a curva de nível serve até para isso, né, para a gente ter uma noção completa de um mapa qualquer, né, de uma superfície qualquer. Se a gente não tiver o recurso de poder rotacioná-la, como eu fiz agora há pouco. Certo? Alguma dúvida até agora, gente? Não? Tá de boa? Por enquanto não. Tô de boa. Ainda não chegou na parte legal, né? Mas com o que eu mostrei hoje para vocês, vai ter alguns exercícios lá falando de curva de nível e tudo mais. Vocês já estão aptos a tentar colocar em prática, né, esses conceitos. E na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios, né, da própria lista mesmo, para ver se fica mais claro, né, a fixação dessas ideias, né? E mais uma vez reforçando, né, a apresentação que eu fiz aqui, a aula de hoje, ela não substitui em parte alguma a leitura do material, né?
Se vocês não pegarem a leitura lá, tentarem entender os conceitos, a própria linguagem matemática, dificilmente vocês vão assimilar de forma mais rápida, de forma mais coerente, né, mais coesa, certo? Então peguem lá, leiam as primeiras, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As primeiras 7 páginas lá do material do Thomas, pode ser, né? Que tratam desse conteúdo e inclusive exploram mais algumas coisas que eu não falei propositalmente já para vocês procurarem, certo? São pequenos detalhes, mas que podem fazer a diferença e que de qualquer forma eu acabarei ressaltando na resolução de alguns exercícios, ok? Então, Professor, sim, onde que está esse material? tá lá no Google Classroom, né? Lá no E Hum. para entrar nesse Google Classroom, é porque eu entrei depois da horária e o grupo eu comecei a participar só depois. Não, tudo bem. É lá no grupo de WhatsApp, você vai lá na descrição do grupo, né? Lá vai ter o código da turma. Aí você entra lá no Tá. Classroom, bota esse código e você já vai ter esse material lá, beleza? Beleza, então, obrigado. Não, por nada. Então, mais alguma dúvida, gente? Não? Então, se não há dúvidas, a gente vai encerrando por hoje. E, como eu disse, eu pretendo postar a lista de exercícios ainda hoje ou mais tardar amanhã pela manhã, ok? Então, fiquem de olho lá no Google Classroom, que é por lá que eu vou mandar, beleza?